Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, todo mundo animado aí ou não? Certo? Já chegou a tabela do IPVA. Tem duas coisas que são certas na vida. Primeiro, a morte. Segundo, o imposto que a gente tem que pagar. Mas esse ano, para nós, vai ser um ano de fé. Eu quero desafiar a igreja e a minha vida pessoal. E nós vamos começar hoje falando um pouquinho sobre esse assunto. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Vamos ler o versículo primeiro. Você deixa a Bíblia aberta aí, ou o celular ligado. Vamos ler juntos aí? O que diz aí? Ora, a fé, certezas de coisas. Amém. Aqui nós temos uma definição, ou um conceito de fé. Preste atenção, a fé não é de todos, diz a Bíblia. A fé pertence aos eleitos de Deus. No dia que o Espírito Santo converteu você, ele deu a você a fé salvadora. Mas deu uma ordem também para você: o justo viverá pela fé. Então, se nós somos crentes mesmo, convertidos, regenerados, selados com o Espírito Santo, nós temos que viver pela fé. Está entendendo? Jesus disse para um pai de um menino endemoniado. Ele diz assim, que a fé é onipotente. Tudo pode ao que crê. Jesus disse a Maria e Marta, as duas irmãs: se creres, verás o quê? A glória de Deus. Jesus disse para Tomé: Tomé, seja crente. Seja crente. Esse negócio de eu quero ver para crer, não. Você tem que crer para ver. Deus não realiza mais milagres na minha vida e na sua vida por causa da nossa incredulidade. Veja lá em Marcos capítulo 6, quando Jesus foi a Nazaré, ele é rejeitado ali em Nazaré. E diz o versículo 5 e 6. Marcos, capítulo 6, 5 e 6. O que diz aí? Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se, contudo, por que Jesus não pôde fazer mais milagres ali? Senão uns poucos, por causa da incredulidade. Agora, esse negócio de viver pela fé é perigoso. Viver pela fé é arriscado. Mas Graciliano Ramos já dizia: viver é perigoso. E eu queria, nesse capítulo 11, eu não vou expor o capítulo todo, não. Esse capítulo
foi escrito para encorajar crente que estava querendo desistir. E a melhor maneira de Deus tratar esse desejo nosso de desistência é apresentando os heróis. Você sabe que a figura do herói na literatura existe para nos inspirar. Então o autor aqui, para que o povo não desista, para que o povo persevere, ele apresenta uma galeria de fé. Pessoas da fé. Eu estive lá em Hollywood, quando eu fui visitar lá em Los Angeles, Beverly Hills. Aí disse que cheguei lá em Hollywood, tem uma galeria da... Pensa numa coisa sem graça. Olinda é muito mais animado. A galeria dos artistas, põe o pé lá, né, assim, tem um nome escrito. É Hall da Fama. Né? Aqui nesse texto, nesse capítulo, nós temos algumas lições que eu quero deixar para vocês aqui. Não dá para expor todo o capítulo. Primeiro, o que é fé? Nós lemos aí, fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Duas palavras-chave aqui. A palavra certeza. Certeza. Essa palavra no grego, hipostase, significa aquilo que fica por baixo. Aquilo que é substancioso. Segunda palavra, a palavra convicção. Grifa aí na sua Bíblia. Fé é certeza e fé é o quê? Convicção. A palavra convicção significa prova legal ou evidência objetiva. Em outras palavras, fé é certeza e convicção de que coisas invisíveis e esperadas são reais e acontecerão. A fé não é um delírio. A fé não é um salto no escuro, como dizia o filósofo Kierkegaard. Ele dizia, os crentes são tudo malucos, porque eles pulam no escuro. Não. Eu tenho certeza, eu creio em Deus, Deus vivo e verdadeiro. Eu creio no Deus que dirige a história, que dirige a minha vida, que está comigo todos os dias da minha. Eu creio nisso, você tem que ter certeza, convicção disso. Isso é fé. A fé é bonito, não é minha não, tá? Mas eu vou citar aqui. A fé vê o invisível, crê no incrível e recebe o impossível. Então, as meninas que estão tentando filho esse ano vão engravidar tudo esse ano. Vai ser a unção da fertilidade. Você que está passando por situações complicadas, Deus vai abrir uma porta para você, porque o nosso Deus é o Deus que abre portas, que fecha portas. E portas abertas e portas fechadas para Deus são a mesma coisa. Ele vai abrir o mar vermelho, Ele vai fazer a gente andar sobre as águas, Ele fará o que Ele quiser. Não há impossíveis em todas as suas
promessas. Então, esse ano vai ser um ano arriscado, perigoso, porque nós vamos viver pela fé. E Deus vai fazer coisas no nosso meio inacreditáveis, inesperadas, imprevisíveis. É desse jeito. A fé é o título de propriedade das coisas esperadas. A fé, ela é o dólar do mundo espiritual. Entendeu? É a moeda. Você não consegue nada no mundo espiritual se não for através da fé. É pela fé que nós somos salvos, é pela fé que nós somos justificados, é pela fé que nós buscamos a santificação, é pela fé que nós caminhamos. Por isso que tem crente que fede menos, outros fedem mais. Mas o crente sempre fede. Tem que ter fé. A fé, irmãos, e os teólogos vão dizer, tem 3 elementos. A fé tem um elemento racional, a fé tem um elemento emotivo, sentimental. A fé, segundo William James, é a suprema emoção. Não existe emoção maior do que a emoção da fé. Mas a fé também é volição. Você pensa, você sente, você faz. Você faz pela fé. Deus mandou você fazer, você tem que fazer. A turma fica preocupada, o Jair está aí, o novo superprefeito da junta. Nós temos um orçamento de 12 milhões. Jesus não mandou pregar o evangelho a toda criatura? Nós vamos pregar. E o dinheiro, pastor? Isso aí não é problema meu, é problema de Deus. Se Ele mandou, nós vamos fazer. Ele diz, minha prata e meu é o ouro. A obra é dele. Nós estamos nas mãos dele. Ele vai usar a mim e a você para a gente plantar a igreja no mundo todo, evangelizar. Chegou aqui a semana passada um grupo da Irlanda, de Dublin. Pastor, não dá para abrir uma filial de Pinheiros? Tá, já começa com vocês. Começa a dar logo o dízimo aí, para a gente alugar o espaço. Irmãos, Deus pode fazer tudo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais o que pedimos ou pensamos. Então aqui, Hebreus 11, começa com esse conceito. Fé é certeza. Fé é o quê? Convicção. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Segunda lição que a gente aprende nesse capítulo, do versículo 2 em diante, é que a fé, ela é imprescindível. Ela é imprescindível para o bom testemunho, ela é imprescindível, no versículo 2, para entender a revelação de Deus. Ela é imprescindível para agradar e receber alguma bênção de Deus. Veja no versículo 6. Lê comigo, 11:6. O que é que diz? Sem fé, porquanto crê que Ele existe, que se torna. Então, veja bem, aqui tem uma impossibilidade. Qual é a impossibilidade? Agradarmos a Deus com incredulidade. Sem fé,
É impossível. Mas o texto fala também da necessidade. Não é uma opção. Porquanto é necessário, não é optativo. Não é uma possibilidade, um talvez. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é o Deus vivo e que Ele é a fonte de todas as bênçãos. Ele é galardoador de todo aquele que o busca. Então veja bem, fé é convicção e certeza de coisas que nós não estamos vendo, mas que existem. A fé, ela é imprescindível para a nossa vida. Nesse capítulo, você lê em casa hoje à tarde, essa expressão, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, aparece 21 vezes nesse capítulo. Grifa aí. E o que é importante é que fé não é um conceito teórico. Fé é um estilo de vida. Porque quando ele vai falar de exemplos de fé, ele vai mostrar a experiência das pessoas. Por isso que Tiago, você tem fé? Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Então fé não é teoria. Você é um homem de fé? Me mostra essa fé. Essa fé vai ser revelada através da sua forma de viver, do seu estilo de vida. Aí você diz assim, Jesus falou que a gente tem que perdoar o irmão 7 vezes? Não, 70 vezes? 7. Toda vez que o irmão pecar contra você, vier pedir perdão, você tem que perdoar. O que os discípulos disseram? Senhor, aumenta-nos a fé. Sabe como é que Deus aumenta a nossa fé? Colocando gente chata do nosso lado. Tem gente que Deus colocou na sua vida para fazer a sua fé crescer. Se você amasse os bonzinhos, que fé você teria? Que amor é esse? Você tem que amar os seus inimigos e orar por eles. Como é que a gente cresce na fé? Veja bem, Deus não tem um caldeirão de fé e você diz, Senhor, aumenta a nossa fé, Ele despeja a fé. Não é assim não. A fé, ela cresce na experiência diária, no dia a dia. Você está apertado financeiramente? Pela fé, você vai dar o dízimo e a oferta, como primícias. Pastor, mas o resto... Não, o resto não é comigo, não. A Bíblia diz que as primícias pertencem ao... Por que tem crente que só vive encalacrado, endividado, enrolado? E o bicho está tão enrolado que ele está no Serasa daqui e no Serasa lá de cima. Está com o nome sujo aqui lá em cima. E você vê crente muitas vezes que não ganha tanto, não é tão rico, mas vive feliz, porque todas as suas necessidades estão sendo o quê? Supridas, porque Deus, Ele cuida de nós. Ser dizimista fiel, irmãos, é dizer para Deus, Senhor, tudo que eu tenho vem de Ti, e eu reconheço. E Ele diz assim, provai-me nisto,
diz o Senhor. Estou colocando um exemplo, sim, porque dízimo é a coisa mais elementar da vida cristã. Isso os fariseus davam de tudo, até da hortelã. E Jesus disse: a vossa justiça não excedem muito a dos fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Vamos ver aqui, só um exemplo. Eu não posso pregar muito, mas eu vou pegar só um versículo. Porque do versículo 4 até o versículo 7, nós temos exemplos dos primeiros heróis da fé. Você tem Abel, você tem Enoque e você tem Noé. Vamos ler juntos o versículo 7? Vamos lá, bem forte? Pela qual condenou o mundo, se tornou herdeiro da justiça da fé. Então, vamos aprender algumas lições aqui sobre fé na vida de Noé. Pela fé. Pela fé. O primeiro ponto que a gente aprende aí, que a fé de Noé fundamentava-se na divina o quê? Instrução. O que diz aí? Pela fé, hein? Noé, o quê? Não é humanamente, é divinamente o quê? Instruído. É importante a gente entender isso aqui. Porque a instrução divina nós temos onde? Na palavra de Deus. Fé em Deus é fé na palavra de Deus. Aqui nós temos a divina instrução. Certo? Então, quando você, pela fé, você obedece à divina instrução, então a nossa fé, ela se fundamenta onde? Na palavra de Deus. Se Deus disse, eu vou fazer porque Ele disse. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que ele foi instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Deus disse para ele: olha, eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Sabe quantos anos passou Noé construindo essa arca? 120 anos. Tem uma réplica dessa arca lá nos Estados Unidos. Você pode entrar até no site lá e ver. Coisa linda. É uma obra de engenharia top. Agora, você imagina um cara, Noé, construindo uma arca no deserto, que não chovia. E Deus diz: eu vou mandar um dilúvio. E esse Noé, toda semana, ia lá na loja de madeira, para comprar madeira. E o cara perguntava: para que é essa madeira? Estou construindo uma arca, porque Deus vai mandar um dilúvio. Você tomou Rivotril já hoje? Já tomou direitinho? Frontal, Lexotan. Isso é coisa de doido. Deus manda a gente fazer algumas coisas que aí eu mesmo não entendo. Mas se Ele mandou, nós temos que fazer. Então, Noé, pela fé, divinamente instruído,
crendo em algo que ele não estava vendo. Porque eu fico pensando o seguinte: no caso de Moisés, Deus deu a planta do tabernáculo, deu tudo, instruiu. Aliás, Deus, ele era tão detalhista que ele deu a madeira que ia usar, a cor dos tecidos, os móveis que estariam dentro. Aqui eu não sei como é que Noé recebeu, porque só diz a descrição o tamanho. E ele vai construir essa arca. E a gozação, o que você acha? Tinha ou não? Olha o doido aí, construindo uma arca. Não é doidíssimo? Domingo, 8 horas da manhã, na igreja. Você é tonto, você não tem o que fazer, não? Quantas coisas, irmãos, a gente faz na vida por obediência à palavra de Deus. Porque a gente teme a Deus. Jesus diz assim: Arival, o meu mandamento é este, que vos ameis uns como eu vos amei. Mas o Senhor não quer amar, não, eu quero matar. Não quero amar. Outra coisa, o Senhor podia ter caprichado, botado uma coisinha melhor, porque esse cara aqui é difícil de amar. Tem ou não tem crente difícil de amar? Você mesmo é um. O cara me aguentar como pastor é difícil. Eu fui fazer terapia com uma psicóloga judia, que a psiquiatra mandou. Mandou, eu faço. Precisa de fonoaudiólogo, eu vou. Psiquiatra, eu vou. Psicanalista, eu vou. E é muito interessante, porque faz umas perguntas assim, sabe? 6 meses eu perguntei: doutor, eu estou de alta? Não, não é assim não sei o quê. Eu falei: não é assim, porque toda vez que eu venho aqui eu deixo 300. Aí, isso aqui vai virar o quê? 1 ano, 2 anos? A mulher inventava umas doenças para mim. Você tem isso? Eu falei: mas não tem nada. Só que você está dizendo isso aqui. Aí um dia eu pedi a paciência: por que você não cuida desse cabelo? Você não põe, não. Sabe o que ela me disse? O paciente aqui é você. Eu falei: eu estou sabendo. Mas a turma que trabalha comigo aqui é um pessoal muito solidário, muito carinhoso. Assim, pastor Arival, essa psicóloga vai endoidar com o senhor. Porque nós somos complicados. Às vezes a gente está dizendo que os outros são difíceis, mas difíceis somos nós. Noé, então, o que ele fez, gente? Divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, mas sendo o quê? Temente a Deus. Aqui está o segredo. O que é ser temente a Deus? É respeitar Deus, é considerar o que Deus está falando, está pedindo, está instruindo. E porque ele era temente a Deus pela fé, ele o que, gente? O que diz o texto aí? Aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Aqui os batistas não gostam, não. Mas Deus salvou o quê? A casa. Eu e a minha casa, sempre a salvação de Deus visa o que? A família. Crer no Senhor Jesus e estará salvo tu e a tua. A promessa é para vós e para os vossos filhos. Essa arca aqui, irmãos, é um tipo de Cristo. Aponta para Jesus.
Todo mundo conhece a história. Veio o dilúvio e somente a família de Noé foi salva. Deus faz uma limpeza na terra e começa a repovoar a terra a partir de Sem, Cão e Jafé. Mas o que é bonito aqui é que pela sua fé ele condenou o mundo, porque aquele que não crê, a ira de Deus sobre ele o quê? Permanece. Mas ao mesmo tempo que esse ato dele condenou, também fez com que ele se tornasse herdeiro da justiça. Ele herda a justiça de Cristo, não a sua justiça própria. Por causa da justiça de Cristo, ele recebe a sua salvação. Ele não é salvo porque ele obedeceu apenas. Ele é salvo porque a sua fé estava posta em Deus. Dá um pulinho lá em Romanos, capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículo 4 diz, ora, Romanos 4, 4. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como... Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Veja no versículo 9, Romanos 4, 9, diz assim, vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. É pela fé que nós somos justificados, é pela fé que nós somos salvos, é pela fé que a gente vai viver. A gente vive pela fé. Topa viver sendo pela fé ou não? Estou achando que os carecas aqui vão nascer cabelo até o final do ano. Mas não vale tirar daqui para botar aqui, tá? Vamos ficar de pé e vamos orar? Primeiro domingo, primeiro culto, 2025. Sem fé é o quê? Impossível. Então nós vamos viver pela fé esse ano. Vamos trabalhar pela fé. Lutero dizia, trabalhe como tudo se dependesse de você, mas trabalhe também como tudo dependesse de Deus. Amém? Você precisa de um milagre na sua vida esse ano? É um ano dos milagres. De transformação, de mudança, de restauração. Nós vamos conseguir tudo pela fé. Senhor Deus, olha para nós aqui. Somos pessoas tão imperfeitas e tão difíceis, complicadas de se conviver, mas somos teus filhos, o Senhor nos escolheu, nos salvou, nos redimiu. E, meu Pai, nós queremos olhar por esses nossos irmãos do passado, tão imperfeitos como nós, que viveram circunstâncias tão complicadas como nós vivemos hoje, mas que venceram pela fé, Senhor. Que esse ano nós possamos crescer na fé. Que esse ano nós possamos ter experiências de fé com o Senhor, na nossa vida pessoal, familiar, na igreja, no trabalho. Que a nossa fé possa ser aumentada, purificada, crescida, testemunhada nesse ano, Senhor. A nossa oração, em nome de Jesus. Amém.